Bem, amigos do Jornal Dimensão, muito boa tarde a você, né? Você que nos vê, você que está junto conosco, estamos ao vivo da Clínica JJ Serviços Médicos no Imbé. Telefone 3627-1150. Hoje à tarde, a doutora Fernanda deu uma paradinha por aqui, ela que é psicanalista, para falar um pouquinho com a gente sobre você e também sobre esse mês de setembro, né? Setembro Amarelo, que nos deixou, daí está entrando agora Outubro Rosa. Então, uma mediação do dia a dia do ser humano, né? Da mente, da cabeça, isso é muito importante, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso com a doutora Fernanda, que atende você aqui no JJ. Você que precisa, de repente, conversar com uma psicanalista, a doutora Fernanda Silva está à disposição, 3627-1150. Liga para as meninas vão marcar a sua consulta. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Buenas, boa tarde a todos que nos acompanham. Doutora, nessa passagem de mês de setembro para outubro, nós tivemos aí o Setembro Amarelo. Como é que a senhora, como doutora psicanalista, vê isso? Eu acho de extrema importância esse mês alusivo do Setembro Amarelo, né, como prevenção aí do suicídio. Eu acho interessante os engajamentos, tanto das clínicas quanto dos profissionais da saúde, da área da saúde no geral, e eu vejo um engajamento bem grande assim, em relação a essa propagação. É bastante difícil para todos que se encontram num estado depressivo maior, num diagnóstico de depressão maior, em que realmente a pessoa tenta acabar com essa dor, né? Geralmente não é acabar com a vida, é acabar com a dor, com o sofrimento emocional e mental que a humanidade entra aí nessas sobrecargas, né, emocionais, muitas vezes trazidas de infância ou por alguma disfuncionalidade, aí, alguns transtornos. Então, é extremamente importante, sim, estarmos todos engajados nessa causa. Geralmente a família é que nota alguma coisa? Os familiares, pai, a mãe, alguém que nota que alguém da família, o filho, alguém, mudou o comportamento. Ou ele se fechou em si, no seu quarto, ou está mais nervoso, está mais irritado. Nota-se a diferença da pessoa. Isso já é uma dica de socorro, né? É um pedido de socorro, exatamente. E nota-se esse olhar criterioso dentro do núcleo familiar, dentro do espaço ali de trabalho, nas relações interpessoais mais perto, mais próximas. É importante esse olhar criterioso, porque geralmente as pessoas que passam por esse sofrimento mental, emocional, elas têm essas duas polaridades, né, Bueno? Ou elas realmente vai se afundando, vai ficando mais triste, vai mudando o comportamento seria um comportamento padrão até então, ou ela passa por uma polaridade contrária da tentativa de demonstrar que está bem quando não está. Até eu acho interessante, não sei se o pessoal que está em casa já assistiu, tem uma propaganda, essas propagandas curtas que tem na internet, que eu achei bem interessante, assim, que são duas pessoas, dois senhores que estão no estádio de futebol, né? Não sei se vocês já viram. E, na verdade, um está super triste, mostrando, aparentemente, uma tristeza profunda, uma depressão, ou um estado depressivo, porque são coisas diferentes. E o outro tentando animá-lo, né? Um amigo tentando animá-lo e fazendo ele se integrar ali com o jogo. Então, vários jogos, eles vão os dois juntos, né? E na sequência das imagens, o outro acaba se animando, esse que está triste acaba entrando, né, nessa vibe de contentamento que o outro está tentando trazê-lo. E na última cena, falta um na arquibancada, e o que falta é o que estava animando o outro, né? Então, esse olhar, ele precisa ser criterioso. É bastante difícil falar sobre como prestar atenção nisso. Porque a correria do dia a dia, eu entendo que muitas vezes é difícil para muitas pessoas. Mas poder tirar um tempinho e olhar de fato nos olhos da pessoa em que tu está com alguma predisposição a entender que está numa inclinação de um sofrimento muito grande ou, né, que pode beirar aí a algo mais sério, mais severo, olhar no olho de fato, a gente já vai conseguir ter essa sensibilidade, né? Doutora, uma pergunta. Eu estava vendo uma reportagem num canal aberto e o pessoal falou sobre
o recolhimento da pessoa em si. Então, de repente, ela se refugia em alguma coisa. Hoje nós temos a internet, o telefone. O telefone é distração para 99% dos brasileiros. Seja ele pequeno, médio, grande, adulto, infantil, até o idoso. É um maldito do telefone. Exato. Tá. Como é que a senhora, como uma doutora psicanalista, enxerga isso? Na verdade, como tu disseste, é uma distração, né? E essa distração, ela nos traz até uma certa hipnose, né? Nós temos essa visão da hipnose como algo muito cheio de elaborações, e na verdade não é simples, né? Aquilo que está te prendendo uma atenção e tirando de outra é uma hipnose. Então, acontece muito, sim, de separação das famílias, né? Sem perceber, porque o tempo é algo que corre rápido. E nessa distração passam-se horas de lixo, muitas vezes, porque raramente alguém que fica nessas distrações são materiais consolidados ali, né? Então, existem salvas as exceções, né? Muitos são, está estudando, beleza. Mas para distração, realmente é terrível, porque são apenas ilusões ali de carros bons, de felicidade plena, né? Ou promessas de felicidade plena. Momento, né? Momentos. Então, muitas pessoas acabam associando exatamente isso, né? Essa visão externa sobre o que é uma felicidade com base a matéria, né? Aquilo que tu tens, ou o corpo que tu tens, né? E acaba desfocando mesmo do que é o ser, né? Me diz uma coisa, Fernanda. A senhora que é doutora, psicanalista, a gente chegou muita coisa, já viu muita coisa. Mas quando é que alguém, a família, alguém, que o cara está no cantinho pedindo socorro, quando é que tem que procurar o médico? No primeiro momento. Primeiro momento que há alguma detecção de que algo está desregulado, que naquele comportamento que a pessoa tinha, de alguma maneira foi para um polo ou para o outro, já a sugestão de um tratamento ela é muito importante. Tanto dentro da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, sim, porque é necessário ter essa quebra da visão de saúde mental como algo que seja dentro de pacote de alguns títulos como de loucos, né? Muitas pessoas, infelizmente, trazem, uma titulação que ela traz, historicamente, uma carga negativa. Então, e é reducionista também, né? Então, nós temos, enquanto indivíduos, sim, funcionalidades em que, muitas vezes, muito excesso de tristeza ou algum transtorno a mais nos tira, sim, de um equilíbrio, de um eixo. Então, eu acredito que seja, a qualquer momento, a primeira percepção, ela já é interessante, sim. Às vezes, tomar uma medicação aí, né, com um psiquiatra, para ajustar aí a química do corpo, ela é importante, mas a associação da psicologia em relação a realmente ter um tratamento, uma psicoterapia importante, é crucial aí para que realmente se saia de um estado de tristeza profunda para ter uma vida normal e fluídica. Fernanda, a gente sempre fala com as pessoas, com os amigos. Eu acho que a doutora já recebeu clientes assim. O camarada trocou o dia pela noite. A insônia, a dor de cabeça, o pesadelo. Levanta 10 vezes de noite para fazer não sei o quê. Como é que tu encara isso? Precisa do médico a pessoa? Que ótima a tua pergunta, muito legal essa pergunta, porque, na verdade, o que acontece é uma dos diagnósticos, não, antes do diagnóstico, há uma anamnese. Alguns chamam de anamnese, outros chamam apenas de um questionamento. Enfim, isso acontece em todas as consultas com todos os psicoterapeutas. Na psicanálise não é diferente, na psiquiatria também há essa conversa sobre os sintomas. Então, a troca do dia pela noite, esse relógio biológico aí, que no período de pandemia para cá, eu acredito que muitas pessoas tiveram essa desregulação um pouco mais potencializada, né? Ela é crucial para o bem-estar do indivíduo, né? Por quê? Porque nós temos, sim, substâncias que o nosso corpo, ele produz durante a noite. Geralmente, ali entre meia-noite e 3 horas, 4 horas, é o sono que nós temos que estar num sono mais intenso, né, mais profundo. Então, o desajuste disso, do sono, ele pode trazer, sim, sintomas que se confundem muito, inclusive, com o sintoma depressivo. Justamente por isso que é uma das razões
pelas quais se descarta essa possibilidade ou se traz de forma consolidada, orientando aí algumas técnicas para que haja esse retorno de um sono reparador. E aí, automaticamente, tem que fazer um tratamento, conversar, ver o diálogo, um comprimidinho, alguma coisa. Sim, sim, muitas vezes sim. Na verdade, os indutores do sono não é a minha área, a psiquiatria, né? Então, em relação às medicações, realmente é um profissional da área da medicina. Até é legal a gente trazer essa diferença, né, Bueno? Não sei se tu me permite, porque às vezes as pessoas confundem a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise em si, ou as psicoterapias, né, no geral. Então, o psiquiatra, ele é um profissional da área da medicina, com a especialização, o pós em psiquiatria, e ele sim é que vai dar o diagnóstico para a pessoa e a medicação correta, os ajustes de medicação, a adaptação da medicação no organismo é da área médica, que inclusive temos aqui ótimos profissionais aqui na JJ Resende Auxílios Médicos. No caso, após um diagnóstico, né, lá, existe a psicoterapia, que já é encaminhado diretamente para psicóloga, né? Porque há necessidade, não há... A medicação, ela vai resolver a química do corpo, então ela vai te deixar com as emoções ou aquilo que está desregulado mais equilibrado para que tu possa, sim, então, ter aí os tratamentos com a psicóloga para poder ajustar, né? Então, são casos mais desse casamento, como a gente chama, da psicologia com a psiquiatria. Hoje a pessoa, para procurar uma psicóloga, qual é o sintoma que ela tem que ter para procurar? Eu acredito que qualquer sintoma que tu não está conseguindo, qualquer situação em que tu não estás conseguindo encontrar um norte, né? Porque todas as pessoas, isso toda a humanidade, geralmente a gente, ou homens ou mulheres, há essa separação quando se fala, né, algo sobre. Mas não, a humanidade tem um, outro ou mais pontos a se entender, a ligar, a fazer essas associações para o melhor viver, né? Então, eu acredito sim que a indicação da psicologia e da psicanálise, que são coisas diferentes também, sejam para acesso de todos. Assim, é importante que todos nós tenhamos a nossa psicoterapia em dia. Precisar conversar, ver, procurar, então. Sim. Dentro da psicanálise, nós temos uma linha Quando se diz o ser humano está meio fora da casinha, tem que procurar. É porque estamos fora da casinha mesmo, né? Quem não? A vida é assim, né? A vida ela é cíclica. Nós temos ciclos em que a gente encontra um equilíbrio maior, outros dá uma desregulada, e isso é natural, todos nós. Então, procurar uma profissional para conversar com isso é a melhor maneira. Geralmente, eu até ouvi essa semana assim, mas eu tomo um vinho com as minhas amigas e está tudo bem. Tome o vinho com as suas amigas e vai ficar tudo bem, ponto. Problema com outros ângulos, né? O problema é a maneira de dizer, não quero, né, problematizar as pessoas. Mas fatos que vão acontecendo no nosso cotidiano e que muitas vezes destoa do que a gente desejou, do que a gente planejou, do que era um propósito que tu entendia para tua vida, ou até mesmo tu mesmo, tipo, eu não tenho essa predisposição, por que eu tô agindo assim? Por que eu ajo assim quando eu não quero, né? Questionamentos sobre a vida, sobre si, isso muitos intitulam como autoconhecimento e não deixa de ser, né? O mergulho em si, o de fato estar procurando olhar para os seus traumas, suas dores ou fatos que destoaram as suas emoções com um olhar diferente do que o olhar da situação, do momento, para não estar revivendo as mesmas emoções continuamente, áreas da vida não andando ou a pessoa não estando bem, tendo que colocar as suas máscaras aí para sair na rua, né? Máscaras que eu digo, né, vou vestir um sorriso. Não é. Não, né? Existe a possibilidade de todos nós termos esse sorriso real. Estava falando com a doutora Fernanda agora, aquele problema assim, de repente você que está do outro lado aí, tem alguém querendo fazer uma pergunta lá? Pergunta não. Se tiver, não? Então assim, alguém precisa, uma psicanalista, de repente alguém que perdeu um parente, alguém amava muito, muito pegado, dá problema. Separação entre um casal também dá problema. Pessoas idosas que pensam, que vê alguma coisa, vê a vida de outro lado, tudo precisa se conversar. Sim, conversar para se ouvir, né?
Porque, na verdade, tu falaste algo que eu acho importante aí, quando muitos que perderam alguém, né? E quem se perdeu também, né? Porque nessa jornada aí a gente perde pessoas das quais amamos e isso nos leva, assim, a sentimentos de muito sofrimento emocional, muita dor. E geralmente isso leva, assim, o indivíduo a busca de uma psicoterapia, enfim. Mas, indiferente da perda externa, muitas vezes nós nos perdemos de nós no decorrer da jornada. Então, quando há perda externa, não existe um galho à deriva em que se possa se grudar, né? Se pegar e se apegar. Aí a importância de realmente estar buscando, sendo leal consigo e buscar um atendimento, um suporte, né? Porque a palavra suporte, às vezes, ela parece que é um suporte do copo, né? Na verdade, não. É de nós nos suportarmos, nos darmos suporte, um dar suporte ao outro, né? Isso já em termos de humanidade devia ser assim, né? Nós, seres humanos, deveríamos ter essa visão. Mas vamos trabalhar isso em consultório para a gente poder levar ao mundo e vai reverberando na nossa família, no núcleo familiar, né? Essa melhora, quanto mais nós conseguimos entrar, olhar, né? Ninguém entra em si, mas olhar de outra forma, descortinada para si e entender que o problema não é o meu pai, minha tia, meu periquito e papagaio, né? Mas que eu me responsabilizo em ser autor da minha história e que eu preciso fazer algo diferente por mim, né? Acaba tendo, obviamente, uma fluidez a relação com o inconsciente, Bueno, ela é linda. Porque ela eu chamo de percurso, né? Ela é um percurso. O estar dentro de uma abordagem psicanalítica, ela é um percurso lindo, né? Então, a melhora, a diferença do teu olhar sobre o que tu já viveu, o que te traz uma diferença porque tu vive. E isso altera positivamente teu núcleo familiar, as relações interpessoais e a sociedade em si ali, dos teus convívios, tanto profissionais, enfim. Mais alguma coisa? O jornal está à disposição, doutora. Eu agradeço, obrigada a todos e estamos à disposição também. Bom, você encontra a doutora Fernanda Silva, psicanalista, aqui no JJ, pelo telefone 3627-1150, aqui na Paraguaçu, no Imbé, tá? A clínica é uma filial de Porto Alegre e você encontra a JJ Serviços Médicos no Imbé. Você liga para a central 3627-1150, marca com as meninas e os meninos repassam a doutora Fernanda. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos. Uma boa tarde. A doutora também tem página, né, doutora? Tenho. Obrigada pela oportunidade. No podcast Divaneando com Fê Silva, acompanhe, é bem legal também, nós trazemos esses assuntos sobre o nosso próprio ser, né? O ser do indivíduo, enfim, dentro das abordagens psicanalíticas e também outras terapias complementares. E há ali, simplesmente, saúde também, arroba simples_mente saúde, onde encontra a minha página profissional ali também, que está os podcasts ali, também tem bastante material legal ali para acompanhar. Então, nada melhor que conhecer a médica, né? Obrigado a vocês, um super abraço, finaleira de tarde, quarta-feira, a gente está na JJ Serviços Médicos. Estamos voltando semana que vem para entrevistar mais um médico, né, por aqui, porque é um cast muito grande, muitos médicos, uma variedade muito grande de profissionais que atende aqui no JJ. Telefone 3627-1150. Liga para cá, no Imbé. Se você precisar de um médico, a JJ tem. Obrigado.